Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus. Uma boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Eu tenho certeza que o Eterno vai falar ao seu coração, vai trazer algo novo para a sua vida e você vai sair daqui cheia do Espírito Santo. Amém? Você crê que Deus tem esse tempo para a sua vida? Glória a Deus. O Senhor marcou esse tempo, esse momento para você se encher da presença dEle. Queridos, você vai entender nesta noite que não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Deus, Ele ordena na sua palavra que você seja cheio do Espírito. Quem está disposto a obedecer ao Senhor? Amém. Abra a palavra do Eterno, Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem encontrou, diz amém. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Feche teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Sabemos que o Senhor tem algo especial para nós, para os sedentos, estes que estão aqui, e também esses amados que estão nos acompanhando agora em várias partes deste Brasil, que estão acompanhando no momento e que também estarão assistindo depois. Que o Senhor venha falar fortemente ao coração de todos e que o Senhor venha tratar com cada um, venha abrir o nosso entendimento para esta realidade cristã do enchimento do Espírito Santo, no nome de Jesus. Quem aqui pode aplaudir a palavra de Deus e crer que isso aqui é uma verdade de Deus para esse tempo? Amém. Enchei-vos do Espírito. Como eu já disse, é uma ordem, é um imperativo. Deus não está dizendo aqui, quem sabe meu filho, você será cheio. Deus não está dizendo aqui que talvez exista uma possibilidade. Não, Ele está falando de algo concreto. Está dizendo que é para você se encher. Então, podemos entender que Deus está disposto, Deus está aguardando você abrir o seu coração para que Ele possa te encher. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Eu li há um tempo atrás, uma história que o maior evangelista do século passado, Billy Graham, relatou que ele participou de uma reunião, de uma assembleia, aonde os irmãos se reuniram para excluir um dos membros, porque tinha se embriagado. E ali perguntaram para ele o que ele achava. E ele disse: se vocês forem excluir este homem, porque ele se embriagou, vocês também terão que excluir todos os outros que não estão cheios do Espírito Santo. Queridos, se é um pecado uma pessoa se embriagar, eu quero dizer para você também que é um grande erro, ou por que não dizer um pecado, alguém desobedecer um ensinamento do Senhor, uma ordem do Senhor. E quando nós não nos enchemos do Espírito, nós vivemos uma vida natural, sabe? Nós nos contentamos com tudo, achamos que é assim mesmo, que é o sistema, que é a vida, é o final dos tempos, e então achamos que as coisas não poderão mudar. Não.
É tempo da igreja reverter isso e obedecer ao princípio da palavra e se encher do Espírito Santo. Uma igreja que não está cheia do Espírito Santo é uma igreja que não influencia. A igreja só vai influenciar esta sociedade, este mundo, se ela estiver cheia do Espírito Santo. Quem não conhece o Júnior acha que ele é doido, que ele é maluco. Mas você não conhece a história, né? Muitos aqui talvez não saibam o que Deus fez na vida dele. Era uma pessoa que era ele era viciado em séries. Passava horas e horas no quarto assistindo séries. Não tinha prazer de vir à igreja. Eu me lembro um ato profético que foi feito neste lugar. A apóstola Esté, o apóstolo Canuto estavam ministrando aqui. E eles liberaram uma palavra, pediram para que eu subisse no altar. E então eu sentei numa cadeira e ela disse para a apóstola: coloque o talit sobre os ombros dele, e no momento que você colocar, Deus vai estar abraçando a toda a igreja, e vai começar uma restauração, uma grande obra nas famílias da igreja. Gente, começou a partir da minha. Naqueles dias, foi algo assim muito rápido. O Júnior, que não gostava muito de vir à igreja, ele foi convidado para uma vigília e ele disse sim. E naquela vigília ele foi cheio do Espírito Santo. E o interessante é que quando eles estavam voltando para casa, falo eles porque estavam, acho que era o Cláudio e o Gabriel, foram deixar ele na casa da minha sogra, foram carregando ele assim, ó, um de um lado do outro. E quando eles estavam se aproximando da casa, e enquanto isso, todo o caminho, todo o trajeto, ele estava orando em línguas, os irmãos carregando ele ali, e ele orando em línguas. E antes de chegar na casa da minha sogra, vinha um bêbado que passou a noite toda na gandaia, sendo carregado também por outras duas pessoas. Você pode imaginar a cena? Um embriagado, sabe, com o vinho desta terra, com a bebida, né, com o álcool. E o Júnior estava ali sendo carregado porque estava cheio, tomado pela glória do Senhor. Amém? Isso já vai fazer o quê? Acho que uns 5 anos, né? E ele vive realmente, ele continua vivendo as mesmas experiências, a mesma fome, a mesma sede, oração, sabe, meditação na palavra, em conexão com os céus, né? E eu me lembro quando eu ia deixar ele na cidade para pegar o ônibus lá em Santa Isabel, né? E ele ia orando em línguas, entrava no ônibus fretado para a faculdade, orando em línguas. As pessoas achavam estranho. E ele chegava na faculdade, a gente na aula, ele não conseguia parar, né? E um dia uma mulher olhou para trás e falou assim: que língua é essa que você está falando? E a gente, né, começamos a aconselhar ele: filho, olha, maneira mais um pouco, ora, né? Não precisa orar assim na frente das pessoas. Mas a gente sabe que quando a gente é tomado assim, somos tomados pelo Espírito Santo, queridos, a gente passa a viver numa outra dimensão. Amém? Lógico que a gente tem que buscar sabedoria em Deus, discernimento para todas as coisas. E o Senhor, graças a Deus, tem dado muitas experiências a Ele. E eu quero dizer que Deus tem uma experiência nova para você hoje aqui. Amém? Qual é o seu posicionamento, queridos? Qual a decisão que você vai tomar? Levar uma vida embriagada pelas coisas do mundo, ou uma vida cheia do Espírito Santo? O texto vai dizer aí, a parte A: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. A sociedade, a mídia bate muito forte na questão da divulgação de bebidas. O setor aí de bebidas, as empresas faturam-se muito alto, muito alto. Ontem, quando a gente estava indo para a igreja, tem um local onde as pessoas depositam lixo ali na estrada, mas o que tinha assim de caixas de bebida, sabe, embalagens de bebidas, porque essa época as pessoas costumam beber muito mais, né? O irmão estava indo para a igreja e o carro que estava ali na frente dele, o motorista estava embriagado, saiu da pista, né?
Então é um tempo onde tem acontecido muitas tragédias, porque a embriaguez leva a isso. A embriaguez faz as pessoas fazerem loucuras. A Bíblia vai falar sobre Noé, em Gênesis 9, 21, diz assim: bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da sua tenda. Noé planta uma vinha, fez ali o suco, ele fermentou, se tornou vinho, e ele bebe. E então, na tenda dele, embriagado, ele foi tirando a roupa, e ele ficou nu. Cã, o seu filho, entra, e ele vê o pai desnudo ali, e ele sai e fala para os seus irmãos, dizendo: nosso pai está bêbado, ele está pelado, ele está nu. Não teve, os dois estavam errados. Noé por estar embriagado e o filho por difamar o pai. Aí olha só o temor de Sem e Jafé. Eles entraram de costas com um pano, chegaram, enrolaram, envolveram o pai. Olha a consequência da bebida. Noé, quando fica sabendo, amaldiçoa Cã e a sua descendência. Queridos, quantas pessoas têm destruído a sua família por causa da bebida? Quantos lares já foram desfeitos? Quantos relacionamentos já foram quebrados por causa da bebida? Em Levítico capítulo 10, abra aí comigo, Levítico capítulo 10, o versículo 1 e 2. Diz assim: e aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, e pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram diante do Senhor. Versículo 8 e 9. E o Senhor também falou a Arão: nem tu, nem teus filhos bebereis vinho, nem bebida forte, quando entrares na tenda da revelação, do contrário, morrereis. Este é um estatuto perpétuo, através das vossas gerações. O texto dá a entender que eles entraram embriagados ali na tenda da revelação, um lugar aonde eles não poderiam entrar sem serem debaixo de uma autorização, e eles entraram, e o texto nos dá a entender que eles estavam embriagados, oferecendo fogo estranho, e então saiu fogo do Senhor e os consumiu. Oséias capítulo 4, versículo de número 11, vai nos dizer assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tira o entendimento. Quantas bobagens, quantas coisas são feitas, quando uma pessoa está sob o efeito do álcool, quantas tolices. Provérbios 23, 31 e o 33 vai dizer assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Alguém, quando está sob o efeito do álcool, sabe, essa pessoa, como o próprio texto vai dizer aqui, às vezes é um homem de caráter, é uma pessoa sensata, uma pessoa honesta, mas quando está sob o efeito do álcool, ele se transforma, ele tem um bom relacionamento, tem um bom casamento, mas aí quando ele bebe, ele começa a olhar para as mulheres estranhas, ele começa a falar palavras indecentes. Queridos, por isso que nós temos que fazer essa escolha. Nós vamos buscar a plenitude do Espírito Santo, ou uma vida cheia do álcool deste mundo,
daquilo que o mundo está para nos oferecer. Em João capítulo 2, nós conhecemos o primeiro milagre do Senhor. Jesus é convidado para uma festa em Caná da Galileia. E em um determinado momento, a mãe de Jesus diz: não tem vinho, o vinho acabou. A festa de casamento durava dias, né? Não era uma festa como os dias de hoje, que 2, 3, 4, 5 horas. Não, demorava dias, até uma semana, onde os parentes, os familiares vinham de longe, e ali eles eram alimentados, né? E se faltasse vinho, a família era envergonhada. Um dia eu estava pregando sobre esse texto numa cerimônia de casamento, e aconteceu um fato muito estranho. Nós que somos pastores, que estamos acostumados a ministrar em casamentos, nós já passamos por cada uma. Você não tem ideia. Eu me lembro que eu estava fazendo a cerimônia num salão de festas, e a família da noiva, eu não vou falar o nome da igreja, tá? A igreja do véu. Eles gostam de um vinho, gostam de uma cerveja, né? Não vou dizer todos, mas grande parte é assim. É do conhecimento de todos isso. E eu estava falando, ministrando, né, sobre o efeito do vinho na vida de uma pessoa, o vinho embriagante. E ali chegou o momento que eles falaram para eu terminar a mensagem. Tá bom, para! E eu estava na metade, eu continuei. Aí eles deram um comando para o rapaz da mesa de som: baixa o som. Aí ele baixou o som, eu aumentei o tom da minha voz e continuei. Aí eles encostaram e mandaram eu parar. Eu não tinha concluído ainda, eu continuei ministrando. Aí chegou um momento que veio uma mãozinha assim, ó, uma gravata. Não foi os noivos que ganharam gravata, o pastor que ganhou. Uma gravata assim, ó, saíram me puxando. E eu fui ministrando até terminar. E graças a Deus, tudo acabou bem. Mas, escuta, queridos, a Bíblia, ela vai mostrar o efeito do álcool na vida das pessoas. Quantas bobagens as pessoas, né, costumam fazer quando estão sob efeito do álcool. Eu ministrei também num outro casamento, numa outra cerimônia, num salão de festas. E algo tremendo aconteceu ali. Aonde, na hora que eu estava ministrando, a unção de Deus veio, irmãos. E os padrinhos que estavam ali eram do espiritismo, os demônios caíram por terra. Imagine a vergonha. Um caiu desse lado, uma mulher desse lado e outro desse. Um à minha esquerda, outro à direita. E o povo ficou assustado: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Escute, queridos, nós como igreja precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém ou não amém? Diga graças a Deus. Se você perguntar para alguém: por que você bebe? Por que você bebe? Você vai ouvir muitas explicações. Você vai ouvir aí muitas pessoas dando lá trazendo seus argumentos, dando as suas desculpas. Eu bebo para afogar as mágoas. Quem já ouviu isso? Eu bebo porque eu estou endividado. Eu bebo porque eu estou cheio de problemas. Eu bebo para ter coragem. Mas eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não precisa disso. Ele tem a unção de Deus, a força de Deus, amém? O poder sobrenatural do Senhor. Então, a primeira parte dessa ministração, eu falei do efeito do álcool na vida do ser humano. E agora eu quero falar sobre o enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito. No Velho Testamento, uma pessoa era cheia do Espírito quando ela tinha uma missão a cumprir, quando ela ia realizar algo. E quando aquele algo acontecia, então o Espírito Santo retornava. Mas no Novo Testamento, a partir de Pentecostes até os dias de hoje, o Espírito Santo ele veio lá em Pentecostes para ser residente, para habitar na minha e na sua vida, amém?
E quando nós nos enchemos, quando obedecemos ao Senhor, e ali buscamos o batismo no Espírito Santo, Ele se torna presidente da nossa vida. E escute, por que tem muitas pessoas que elas são batizadas, oram em línguas, e depois não dão sequência? É porque elas buscaram apenas uma experiência. E a vida cristã, ela deve ser algo contínuo. Batismo no Espírito Santo foi algo que marcou a sua vida, foi o início de uma vida sobrenatural. Mas todos os dias você necessita se encher do Espírito Santo. O problema de muitas pessoas é que elas vão em campanhas, elas sobem no monte e elas participam de uma reunião como essa, elas querem uma experiência, elas têm experiência, mas quando chega no meio da semana, já não estão mais cheias. A experiência do passado não vai te encher no presente. Você precisa se encher a cada dia. A cada dia você precisa orar em línguas, louvar o Senhor com cânticos espirituais. Amém. Está com seu coração cheio da palavra. Quem está entendendo? Amém. Glórias a Deus. Então precisamos dessa vida cheia do Espírito de Deus, no nome de Jesus. Então precisamos tomarmos essa decisão: embriaguez ou enchimento com o Espírito Santo. Quem está disposto a ter uma vida cheia do Espírito Santo? Oh, meu querido, se todos entendessem isso, você ia orar mais, você ia valorizar a Bíblia, você ia valorizar uma reunião como essa, você ia se entregar mais ao Senhor, porque você ia viver uma nova dimensão na sua vida, em nome de Jesus. As coisas dessa terra não vão mais abalar a sua fé, se você viver pelos princípios da palavra, os princípios do reino. Amém. O justo não temerá maus rumores, porque o coração está confiante no Senhor. Então quando você tem uma vida plena, nada vai te abater, nada vai te derrubar. O problema é que tem muita gente que está vivendo uma montanha russa. Nas segundas-feiras, no imersão no Espírito Santo, ele está aqui. Aí quando chega na terça, na quarta, ele vai fazendo assim. Aí quando chega na outra segunda, novamente ele sobe. Mas o Senhor quer que a sua vida seja assim, subindo cada vez mais. Amém ou não amém? Se você crê, se expresse e aplauda ao Senhor. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, aceite a ordem de Deus, se encha do Espírito Santo. Quando Jesus foi convidado para estar naquele casamento, e ele recebeu a notícia que o vinho tinha acabado e a família ia ser envergonhada, ele fala para os serventes: enche essas 6 talhas de água. Cada talha comportava cerca de 120 litros de água. E Jesus disse: leve ao mestre-sala, quer dizer, leve ao responsável. E quando levaram até ele, que ele experimentou, já não era mais água, mas era o vinho novo. E ele disse: primeiro coloca o melhor, e depois que as pessoas já beberam, aí dão o inferior. Vocês fizeram o contrário, deixaram o melhor por último. Escute, queridos, nem o vinho anterior que acabou, nem o vinho novo era embriagante. Entenda isso. A palavra vinho, na língua hebraica, a palavra vinho, tanto serve para embriagante, o vinho embriagante, quanto para o vinho não embriagante. Tudo para eles é vinho. O que nós chamamos de suco, que você vai no mercado, compra uma garrafa de suco, né? Eles chamam de vinho não embriagante. E como que era feito esse vinho não embriagante? Eles ferviam o vinho, faziam uma espécie de pasta, um xarope ali, e armazenavam em barris, em cisternas, em lugar fresco. E por ocasião de uma festa, eles pegavam uma porção daquela pasta e diluíam em água, e então ofereciam aos convidados. Esse era o vinho que acabou na festa. E qual foi o vinho que Jesus trouxe para eles? Qual foi o bom vinho? O vinho novo, aquele vinho fresco, sabe, de uvas esmagadas na hora,
aquele vinho saboroso. Pois é, Deus tem esse vinho novo para nós. Deus tem esse tempo novo, amém? Vinho na Bíblia representa alegria. Deus tem alegria para a sua igreja. Você vai transbordar da alegria do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele transborda em alegria. A vida tem prazer, ele serve ao Senhor com entusiasmo, com alegria. E é isso que vai acontecer com você. Amém? Você vai sair daqui cheio da alegria do eterno. Aleluia. Não vamos mais nos embriagar, sabe, com as coisas passageiras deste mundo, mas vamos receber alegria plena para mim e para você. Levante as suas mãos aos céus e comece a dar glórias a Ele, comece a glorificar o Senhor. Enquanto você glorifica, o vinho novo desce. Enquanto você glorifica, a tua boca é cheia do sobrenatural do Senhor. Enquanto você louva e exalta a Deus, o poder de Deus vai fluir da sua vida. Verbaliza aquilo que já está dentro de você. Deixa o Espírito de Deus fluir. Não coloque empecilho, impedimento. Não deixa a tua mente falar. Não permita que a sua carne venha falar. Sabe, dizer, não, isso é coisa da sua cabeça. Não deixa o diabo soprar dizendo que isso daí não é nada. As coisas de Deus é loucura para o mundo. O Espírito Santo tem pressa. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, o Espírito Santo, ele foi rápido, agiu rápido. Não esperou nem Pedro terminar o sermão. As pessoas foram cheias do Espírito Santo. Deus tem pressa que você seja cheio. Há um mundo que caminha passos largos para o inferno, e você vai influenciar uma multidão se você estiver cheio do vinho novo do Senhor, da presença do Espírito Santo. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Você que já é batizado, comece a fluir em línguas. Comece a fluir. Você que está em casa me acompanhando, comece a fluir em línguas aí no seu quarto, aí na sua sala. O poder de Deus vai se apegar a você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja batizado no sobrenatural, seja cheio da presença do eterno. Abrace a sua família e comece a orar em línguas agora. O poder de Deus que está sobre você vai passar também para essa pessoa, da sua família.